Me sinto honrado nesta noite pela oportunidade, pela recepção calorosa feita pelo nosso bispo Romerito Gomes. Significa muito para mim. Então, eu quero louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, pela vida da sua esposa, a bispa Carla, é isso? Certo? Em nome de Jesus, e toda a sua família, que Deus continue abençoando. E na pessoa do nosso bispo, eu quero saudar todos os pastores que aqui estão em nossa retaguarda, os obreiros e todas as congregações aqui representadas em o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, que está ali, a minha princesa que Deus me deu. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, pela vida do nosso obreiro, o irmão Elton Silva, da sua esposa, irmã Joana, e da irmã Cíndia Heloísa, que foi o canal de bênção para nos trazer até aqui, em nome de Jesus. Quantos encontraram o Evangelho segundo escreveu Marcos? Localiza, por gentileza, o capítulo 5. O versículo é o 1. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu vou também. Todos nós, né, irmãos? Eu creio, eu quero te ver lá naquele grande dia. Nos diz assim a palavra do Senhor, uma história bastante conhecida. Versículo 1: e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Fala comigo, sepulcros. E ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou Jesus: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Peço que os irmãos localizem, por gentileza, o versículo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera, fala comigo, tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a lhe rogar que saísse do território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Podeis vos assentar adorando ao Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo. Esteve ali em Codó no mês de agosto, e Deus usou esse homem de Deus de maneira poderosa, e nós vimos grandes sinais da revelação da palavra
e da mensagem pelo qual o Senhor entregou no seu coração naquele dia. Eu quero também dizer que a história pelo qual nós acabamos de fazer a leitura nos fala da condição de um homem terrivelmente possesso. A Bíblia diz que esse homem, ele estava vivendo em uma condição talvez das piores possíveis. A Bíblia diz que esse homem, ele está nos estertores da morte. A palavra do Senhor nos relata que esse homem, ele está subjugado por uma grande casta maligna que o prendia. Esse homem, meus amados e queridos irmãos, ele era simplesmente o absoluto alvo do nosso adversário. A Bíblia diz que ele está vivendo agora debaixo de uma possessão de espíritos que lhe tirava a sanidade mental. Marcos, o evangelista, ele está descrevendo para nós um cenário terrível e deplorável. A Bíblia diz que Marcos, ele está narrando o fim da vida de um homem possesso por várias entidades malignas que possuía aquele homem. A palavra do Senhor nos relata que este homem, ele perde a sua pureza. Este homem, ele perde a sanidade mental. A Bíblia diz que ele perde o seu escrúpulo. A palavra do Senhor nos relata, irmãos, a Bíblia diz que esse homem, ele está sujo, asqueroso. E às vezes, e muitas das vezes, nós não paramos, quando meditamos no capítulo 5, para pensar no que os demônios fizeram com aquele homem. A Bíblia, ela é bem enfática em dizer que esse homem sofreu muito. Aquele homem, ele não nasceu sujo. Aquele homem, ele tinha um nome. Talvez aquele homem, ele tinha um emprego. Talvez aquele homem, ele era feliz. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, ele perde tudo. Ele perde a sua integridade física, moral, social. Esse homem está vivendo uma situação caótica. A Bíblia nos relata que esse homem, ele não tem mais gosto pela vida. A Bíblia diz que ele vivia em detrimento dos mortos, em um contexto terrível de morte. A palavra do Senhor nos diz que esse homem, ele está vivendo agora em um contexto de mortandade tão grande, porque o escritor, o evangelista Marcos, ele traz riquezas de detalhes nessa história. O evangelista diz, irmãos, amados e queridos, pelo texto que nós acabamos de fazer a leitura, que esse homem, ele não vivia em qualquer lugar. A Bíblia diz que esse homem não residia em qualquer lugar, em qualquer local. Se fosse no cemitério já era medonho, já era grande. Mas a Bíblia diz que esse homem vivia nos sepulcros. Ele abria os caixões e entrava dentro das tumbas, dentro dos buracos, e ali aquele homem residia naquele local. Cenário caótico, cenário de morte, cenário terrível. A Bíblia diz que os moradores de Gadara tinham medo daquele homem. A população circunvizinha não queria fazer negócio com Gadara. Gadara, ela alcançou a marca e a fama de carregar sobre si uma fama, uma tarja preta, de ser chamada a Vila dos Demônios, a cidade
cidade dos demônios, a capital dos demônios. A palavra do Senhor nos relata que os moradores de Gadara via aquele homem a princípio e tentaram resolver o problema. A Bíblia diz que aquele homem, ele andava de dia e de noite. Isso quer dizer, irmãos, que ele quase não dormia, ou não dormia, estava ligado 24 horas. Por quê? Porque ele andava de dia e de noite, fazendo o quê? Ferindo-se com pedras, clamando pelos montes, gritando pelos montes. Ninguém queria passar por Gadara, ninguém queria entrar naquele lugar. A Bíblia diz que aquele homem era tão violento que as pessoas, quando viam, fugiam de medo. Olha para cá, irmãos, ele não era louco, era demônio que estava dentro dele. Se ele fosse louco, ele atirava pedra nos outros, mas a Bíblia diz que ele está se automutilando. A palavra do Senhor nos diz que ele está se ferindo com pedras, ele está se cortando com pedras. A palavra do Senhor nos diz que os moradores de Gadara tentaram resolver o problema. A Bíblia diz que eles pegaram todos os grilhões da cidade, todos os ferros, correntes, enrolaram o gadareno, e a Bíblia diz que ele quebrou as correntes. Os moradores de Gadara tentaram resolver o problema pela segunda vez e pensaram: demos jeito, acabamos com o problema. A Bíblia diz que eles pegaram todos os ferros maciços da cidade, fizeram uma jaula, prenderam o gadareno, e a Bíblia diz que aquele homem terrivelmente possesso fez pior do que a primeira vez. A Bíblia diz que ele esmiuçou as correntes, esmiuçou a jaula, os grilhões, o ferro maciço que todos os gadarenos pegaram para fazer e para prender aquele homem. Não tinha controle. O evangelista é enfático em dizer que ninguém podia amansar, ninguém podia tocar. Cadaraia soube a cantarava, sério que a mantubia canta. A Bíblia diz que os moradores de Gadara, ao ver aquele homem naquele estado, a palavra do Senhor nos diz que eles tentaram uma, duas vezes, e os moradores, a sociedade em si, resolveu desistir do gadareno. Pior, a Bíblia diz que eles resolveram se acostumar com o problema. E eu trago a primeira mensagem nesta noite para o teu coração: não se acostume com este problema, não se acostume com esta doença, não se acostume com teu filho nas drogas, não se acostume com teu marido preso, não se acostume com a tua esposa dando trabalho, não se acostume com esta situação. O que tem de pessoas que adotam o ditado do covarde? Qual é o ditado do covarde, irmão Laiantes? Se tu não pode com ele, se ajunte a ele, vai se adaptando a ele, vai se acomodando a ele. E o que tem de pessoas hoje em dia que já se entregou, já desistiu. Mas eu trago uma notícia, eu vim lá de Codó, e quem me trouxe aqui é maior do que tudo, e mandou eu te dizer nesta noite aquilo que você já sabe. A Bíblia diz assim: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está aqui, o Salvador está aqui, o Libertador está aqui. Ele manda te dizer nesta noite que esta situação tem jeito. Se o médico não dá jeito, Jesus dá jeito. Se o advogado não resolve, Jesus resolve. Amanto, branca mandaraia, série que a mandaria. Jesus dá jeito, Jesus dá jeito. Amandúbia, camandérica, vá, série que a mantúbia. Jesus dá jeito. Só quem acredita nisso, só quem acredita, pelo amor de Deus, levanta uma das mãos e exalta este libertador maravilhoso. Só quem
alguém aqui, irmãos, que pode glorificar ao Senhor? Amadar, que amar, estou sentindo a presença dele. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesta noite. Se Jesus, irmãos, teve compaixão do gadareno, que estava numa situação bem pior do que a tua, apresentado aqui hoje, o gadareno estava numa situação bem pior. Se Jesus teve misericórdia do gadareno, quem dirá de você? Se Jesus teve misericórdia, irmão Laís, mas eu não estou possesso. Mas talvez você está vivendo uma situação que está perturbando a tua mente. Talvez você está vivendo um cenário que está lhe tirando a paz. A tua mente está perturbada. O inimigo tem arrancado algumas. Se Jesus teve misericórdia do gadareno, quem dirá de você? Quem dirá da tua casa? Quem dirá dos teus? Quem dirá da tua família? Quem dirá dos teus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus está atravessando uma tempestade para te ajudar. Jesus está atravessando a terra para te ajudar. Olha para o teu irmão, seja profeta para ele nesta noite e diz assim: se Jesus chegou até Gadara, ele vai chegar até você. Está fraco, diz assim: se Jesus alcançou Gadara, seja profeta para ele e diz assim: ele vai alcançar a tua casa. Aleluia, Jesus vai alcançar a tua casa. Jesus vai alcançar a tua família. Jesus vai alcançar o teu marido. Eu estou sentindo Jesus aqui inteiro nesta noite. Meu bispo, cadeias estão sendo quebradas por causa desta palavra nesta noite. Eu estou sentindo que cadeias estão sendo quebradas por causa desta palavra nesta noite. Tem crente aqui que está ligado já. Tem crente que já está ligado. Tem crente que estão desligados, que ainda não entendeu, mas a maioria já entendeu. Que cadeias estão sendo quebradas nesta noite pelo poder da palavra. A igreja se liga comigo na palavra. Fica atenta para aquilo que Deus vai fazer nesta noite. Eu quero te dizer que contra a tua vida, o Senhor está quebrando nesta noite toda a obra de bruxaria. Eu estou sentindo, irmãos, que todo espírito maligno que foi enviado para fazer uma obra de bruxaria estão sendo agora minados pelo poder do nome de Jesus. Todo encantamento está sendo quebrado. Todo o trabalho feito está sendo quebrado. Enquanto eu estou pregando aqui, vocês, aleluia. Espírito Santo fala comigo que enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas que estão vivendo aqui debaixo de possessão, perturbação, pessoas que estão atribuladas, deixou a casa um caos lá, mas o céu me trouxe aqui na autoridade da palavra para te dizer nesta noite: se o gadareno foi liberto, Jesus vai te libertar. Jesus vai libertar. Jesus vai quebrar. Jesus vai desfazer. Jesus está desfazendo. Amanda, que quem acredita nisso, levanta uma das mãos e manda glória, manda glória, manda glória para o Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, diz que esse homem, ele está vivendo uma situação deplorável. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que estavam lá dentro dos sepulcros, porque esse homem aqui, irmãos, tinha família, tinha filhos. Quando a Bíblia está falando Deus, está falando de parente de sangue, pai, mãe, irmão. Vai para a casa, vai para os teus. Vai
Bíblia diz que aquele homem estava vivendo, irmãos, em sepulcros. Perceba, pastores, irmãos, obreiros, que a Bíblia não fala sepulcro no singular. A Bíblia diz sepulcros no plural. Porque quando o diabo ele entra na vida de alguém, ele não faz só sepulcro no singular, ele faz sepulcros no plural. O que tem de pessoas hoje vivendo sepulcros, a vida está nos sepulcros, está vivendo sepulcros, está vivendo sepulcros. O que tem de pessoas que está vivendo sepulcros, irmão, Laércio, explica. O que tem de pessoas, pastores, que hoje nós recebemos a nossa igreja, vem suja, vem terrivelmente opressiva, vivendo uma opressão, debaixo de uma opressão terrível. Pessoas que a gente atende, se diz assim, irmão Laércio, eu já larguei a bebida, eu já fechei essa cova, mas eu não consigo largar o cigarro. Sepulcros. O que tem de pessoas que olham e dizem assim, Deus me perdoa, perdoa, Pai, eu sou falho, me lava com teu sangue. Jesus perdoa e ela cai de novo, pratica de novo, e ela olha e diz assim, Pai, eu reconheço que tem áreas da minha vida que já foi fechada, esta sepultura já foi fechada, mas tem áreas que ainda tem sepulcros, meu Pai. Tem áreas que ainda tem sepulcros. Tem áreas, Senhor, que eu estou vivendo na minha vida que ainda é sepulcro. Mas quem me trouxe aqui é maior do que tudo. E Ele está descendo aqui através do Espírito Santo para te dizer nesta noite que Ele é o único que pode fechar esta sepultura. Quem está aqui é o único que pode fechá-la. Quem acredita que Jesus pode fechar sepulcro nesta noite? Imagine, irmãos, a mãe dos filhos, a esposa do gadareno olhando para os filhos, e os filhos perguntando, dizendo assim, mãe, cadê papai? Cadê o papai, mamãe? Cadê ele? Eu estou com saudade dele. E aquela mulher tem que olhar para o filho e dizer assim, não pode dizer, ela não consegue dizer que ele está lá no cemitério, que ele está lá no sepulcro endemoniado. Ela não consegue dizer, ela não tem força para dizer. Mas Jesus está chegando. Mas Jesus está chegando. Mas Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Eu estou sentindo ele aqui todo. A Bíblia diz que Jesus chega. E quando Jesus chega, os espíritos reconheceram a Jesus. Os demônios reconheceram a Jesus. E sabe o que os demônios disseram para Jesus, minha pastora, minha bispa? Os demônios olharam para Jesus e disseram, Mateus 8, verso 28, 29. Os demônios com os mesmos olharam e disseram assim, por que tu veio, Jesus? Antes os demônios olharam para Jesus e disseram assim, o que nós temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque tu veio nos atormentar antes do tempo. Irmãos, os demônios tinham uma agenda preparada para aquela cidade. Os demônios tinham uma agenda preparada para aquela vila chamada Gadara. Estava tudo programado, estava tudo pronto para acontecer, estava planejado. E eu quero te dizer também que o inimigo tem plano para acabar com o teu casamento, para acabar com o teu filho, para acabar com o teu esposo, para acabar com a tua esposa, para destruir a tua família. Mas Jesus chegou antes do tempo.
o que passa na minha mente. Ele sabe o que está projetado na mente do diabo, dos demônios. E ele chega antes do tempo para nos salvar, para nos libertar. O diabo olhando para aquela cidade, olhando para aquele homem, dizendo: eu vou acabar, eu vou matar, eu vou destruir. Jesus olhando e dizendo: não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Eu atravessei uma tempestade inteira, não foi à toa. Eu atravessei uma tempestade inteira, não foi à toa, não foi à toa, não foi à toa, não foi à toa. Foi pra salva, foi pra salva, foi pra salva, foi pra salva, foi pra salva. A manderca, mandurga, manderca, vá, é enderraça. Vai, adore, adore, adore. Adore aquele que salvou a tua alma. Adore aquele que livrou a tua alma do inferno. Adore aquele que... A minha mensagem é cristocêntrica nesta noite. Vai ser verbalizado. Jesus está entrando nesta noite na tua casa. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Adore a Ele. Meus irmãos, eu não vim aqui para pregar sobre demônios não, mas quem conhece a Bíblia precisa saber que o mundo espiritual ele é bem mais organizado, muitas das vezes, do que o nosso mundo físico aqui embaixo. O mundo espiritual ele é muito organizado. Uma certa feita, o evangelista Lucas vai cá no capítulo 11, uma história onde Jesus ele olha e diz assim: quando o espírito imundo ele acaba de expulsar o demônio de um homem mudo, e ele voltou a falar, e muitos diziam a ele: expulsa os demônios pelo Beelzebul, o príncipe dos demônios. A Jesus vai trazer o reino do diabo muito bem organizado. Ele vai dizer que o reino de Satanás é muito bem organizado. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ele vai para lugares áridos, procurando repouso, procurando morada, e ele não encontrando, ele retorna para a casa de onde ele saiu, encontra varrida, adornada, preparada para ele retornar. E a Bíblia diz que ele leva consigo 7 espíritos de demônios. Ele leva consigo 7 demônios piores do que ele. E a Bíblia diz que o estado daquela casa de homem é pior do que a primeira. O reino do inimigo, irmãos, ele é muito bem organizado. O diabo ele tem potestade. O que é potestade, Molaiantes? São demônios, ele atua em cima, ele atua na esfera internacional. O diabo ele tem principado. O que é principado, irmão? São demônios responsáveis por uma nação. A Bíblia diz que ele tem governo responsável por um estado. A Bíblia diz que ele tem hortes infernais da maldade. O que é isso? São demônios de baixa extinta, responsável no local. E além de ter potestades, principados, governos, hortes, a Bíblia diz que o diabo tem os seus epítetos, os epítetos de Satanás, irmãos. Ele trabalha de maneira muito bem organizada, ele passa muito bem as informações. Os demônios não fazem o que eles querem, eles fazem aquilo que eles são obrigados e ordenados para fazer. A Bíblia diz que esse homem é acometido de uma legião de demônios. Jesus chega para ele e diz assim: qual é o teu nome? Ele diz assim: eu não tenho nome. Eu imagino os demônios dentro dele se acotovelando, as entidades dentro dele brigando para falar. E eles chegaram num acordo dizendo: não temos nome. Por quê? Porque somos muito. Jesus, se o Senhor quiser nos chamar de alguma coisa, nos chama de legião, porque somos muito. Gosto de atiradores, incendiários, flecheiros, uma máquina para matar. Imagine 6.000 homens treinados para tirar vida, para acabar com pessoas, para invadir qualquer lugar. E uma legião de 12.000 homens. Eu não sei se tinha Acaba, Daniel.
danifica, prejudica o ser humano. Imagine 6 mil, imagine 12 mil. A física não consegue explicar como passar, não é só uma brecha. A palavra do Senhor nos relata que aquele homem, ele olha, aquele endemoniado, ele está ali e a legião fala na boca dele. Somos muitos. O inimigo ainda está dominando, mas eu ainda sou crente, mas ainda tem coisas que o inimigo está possuindo, está sob a dominação do inimigo. Aquilo que é nosso, talvez é teu filho, talvez está nas garras do inimigo, talvez é a tua empresa que está quebrando, está em crise, e você não consegue mais recuperar.